Porque ele acredita que é vítima. capaz de conseguir um melhor resultado do que ele teve nas últimas eleições? Ele pensa que sim, ou pensa que é a única saída que tem. O Primeiro-Ministro estava e está em perda permanente, sistemática, há muito tempo. Creio, aliás, que é das poucas boas notícias do dia de hoje é termos visto livros dele, pelo menos para já. Eu creio que ele se diz, eu prefiro acabar definitivamente na luta do que pura e simplesmente ser despedido, ou então ficar mais 2 anos a ser cozinhado, como se diz, a ser cozido em fogo lento durante mais 2 anos. Ele sabia que não conseguia aos 2 anos daqui até às próximas legislativas. Ele sabia que não tinha força, que não tinha competência, que não tinha inteligência, que não estava à altura, que não tinha margem de manobra, que tinha enganado muito e toda a gente, que tinha enganado a União Europeia, que tinha problemas com as contas e com as estatísticas do Arco da Velha, que ele não conseguia endireitar o déficit, que não conseguia endireitar o endividamento. Eu sabia que teria de recorrer ou à União Europeia ou ao Fundo Monetário. Por isso eles inventaram, já há 2 meses, aquele fantástico slogan que era defender Portugal. Portugal precisa de se defender de Sócrates, não é do mundo nem da Europa. Precisa de se defender de José Sócrates. Quando o PS diz que vai reeleger José Sócrates ou reafirmá-lo como líder no próximo Congresso, isto é uma prova de que a liderança de José Sócrates secou a massa crítica dentro do partido também? Houve críticas de alguns dirigentes do Partido Socialista ao longo dos últimos anos em relação a isto, nomeadamente de Cravinho, João Cravinho. Houve Cravinho, houve Medeiros Ferreira, houve Mário Soares, houve várias pessoas. Sim. Mas o tempo é muito curto. Se houvesse mais 6 meses à frente, talvez o lugar de José Sócrates estivesse em causa. Assim não vai estar. De tudo isto emergiu uma personalidade muito forte. Infelizmente não se soube autonomizar, foi a de Francisco Assis, que é um homem inteligente e com forte personalidade, mas não conseguiu autonomizar-se. Ele acabou por ficar amarrado a este circo final destes últimos dias. Ele tentou fazer-nos acreditar o inacreditável, que o PS não está agarrado ao poder, que o PS estava de boa fé, que o PS informou os adversários, que o PS informou o Presidente da República, e ele aí excedeu-se. Vai ser certamente alguém de importante no Partido Socialista futuro, mas estou convencido que este Partido Socialista não irá muito longe nas eleições. Hoje o constitucionalista Jorge Miranda defendia que o Presidente da República devia tentar ainda um cenário de coligação com o atual quadro parlamentar para evitar que o país tenha de passar por eleições com José Sócrates. Esse cenário de coligação, como já percebemos, é impossível. É totalmente impossível. Com José Sócrates e com todos os outros, este ano e meio desgastou totalmente até os critérios morais de comportamento, os critérios de cortesia democrática, de comportamento político, as relações entre as pessoas, as relações entre os agentes políticos. E tudo isto foi feito à vista da população. A população sabe onde é que estão as zangas e por que razão. Esse governo de 2 ou 3 partidos, a meu ver, teria sido essencial há ano e meio. Há 1 ano, há 6 meses, há 3 meses. Agora creio que é tarde. E acho que agora mesmo a única solução é que fale o povo. Mas agora deixe-me dizer uma coisa, Ana. O povo vai falar daqui a muito pouco tempo. Não sei se 1, 2, 3 meses, há aqueles prazos dilatados. 55 dias, sim. Os dirigentes políticos nacionais correm o risco de se comportar com enorme deslealdade para com o povo. O povo não sabe o estado em que se encontram as finanças públicas portuguesas. Não sabe. Muitos dos dirigentes políticos, eles próprios, não sabem em que estado estão as coisas. Há sinais de que há muita manipulação, nomeadamente na saúde, nos pagamentos na saúde, nos pagamentos na educação, nos pagamentos de certas obras públicas, nos pagamentos de algumas dívidas, para não falar do BPN e de outras coisas. Eu gostava de apelar ao Presidente da República, com a minha voz tão pequenina como eu tenho, ao Presidente da República, ao Governador, ao Sr. Governador do Banco de Portugal, para que antes das eleições digam à população, digam ao povo em que estado se encontram realmente as finanças públicas. Há tempo, há 2 meses, é possível fazer uma mini auditoria às contas nacionais, às contas públicas, às finanças públicas. É possível, com os dados que temos e algum trabalho e algum esforço, é possível informar os portugueses do real estado das finanças públicas, dos nossos compromissos, do nosso endividamento e das perspectivas para os próximos 12 meses. Ir a eleições
sem fazer isto perante o povo, é de uma enorme deslealdade. E disso, se não se fizer, serão responsáveis todos os atuais dirigentes políticos. É um apelo importante esse. António Barreto, o que é que acha que a Europa está a pensar de nós nesta altura? Isso preocupa de alguma maneira ou não? Acho que preocupa, talvez não tanto como nós pensamos, no sentido que na Europa tem havido primeiros ministros que estão em gestão durante 3 meses, 6 meses, 8 meses. Há mesmo primeiros ministros que são arguidos em casos de abusos de menores e coisas assim. Isto parece que, infelizmente, é o privilégio dos países do Sul, ou da maior parte dos países do Sul. Mas a Europa está habituada a ver crises governamentais, crises de coligação, crises de aliança partidária, demissões imprevistas ou demissões repentinas, eleições que é necessário fazer muito depressa e, portanto, não é um assunto tão inédito ou tão novo. É um bocadinho inédito o facto de um país estar em tão grandes dificuldades, ter os meios, ou supostamente durante este último ano, ter meios para resolver alguns problemas, pelo menos a parte nacional, que nos compete, que não é a crise internacional, e não os ter aproveitado. Ter desperdiçado todos os meios que tinha para formar um governo sólido, para ter um programa nacional, para fazer uma trégua partidária entre 2 ou 3 partidos. Isto impunha-se há 6 meses ou há 1 ano, e para os europeus, que sabem muito bem o que se passa cá, não digo o povo europeu todo, mas os dirigentes políticos, económicos e sociais europeus, eles conhecem o que se passa em Portugal. E ficam espantados como é que um povo que durante 1 ano e meio, um país, tem alguns meios que pode utilizar e não recorre a esses meios, nomeadamente meios políticos. E, portanto, creio que há alguma desfaçatez e que isso vai contribuir, evidentemente, para que agora paguemos uma fatura mais alta, mais elevada. Isso vamos pagar. Defende soluções de coligação pré-eleitoral? Eu não quero dar receitas a ninguém. Para mim o essencial era que, pelo menos os 3 partidos, aquilo que é vulgarmente chamado, designado, o arco governativo, ou o arco europeu, ou o arco democrático, chamem-lhe como quiserem, que pelo menos estes 3 partidos se predispusessem previamente, ao grado de quererem obter os melhores resultados possíveis, evidentemente, se predispusessem a fazer as alianças e as coligações indispensáveis para ter um governo com grande maioria e um programa consensual. Isso é o mínimo que se pode exigir. Mas vamos ter todos a precisar de medir forças. Paulo Portas a tentar garantir se mantém ou não os 2 dígitos nas eleições. Pedro Passos Coelho é a primeira vez que vai a um ato eleitoral desta dimensão. Há muitas coisas que vão ser importantes para os partidos neste processo, para além do governo do país, propriamente, e para os seus... Ana, você tem razão se privilegiamos estritamente o ponto de vista partidário. Se a única coisa em que eles pensam nesses senhores... Aqui, não foi? Foi. Se a única coisa em que eles continuem a pensar nos próximos tempos é na vantagem partidária, no emprego dos seus amigos e dos seus rapazes, na gestão da coisa pública para o seu partido, nos favores prometidos e assegurados e comprometidos, é isso que eles pensam, então vão sozinhos, não se predisponham a nenhuma coligação nem nenhuma aliança, e vão às eleições que podem correr o risco de ter resultados que não garantem nada e que é necessário recomeçar tudo outra vez. Isso seria bem pior ainda. Agora, um compromisso, e penso aí que, mais uma vez, eu não tenho uma esperança muito grande na atuação do Presidente da República, porque eu já creio que já mostrou claramente quais são os limites que ele próprio se impôs à sua atuação. Uma vez mais, ele tem limites constitucionais, mas os limites políticos são diferentes dos limites constitucionais. E ele colocou os limites políticos muito perto dele. Portanto, ele tem uma pequeníssima margem de atuação. Ele não alterou isso com aquele discurso de tomada de posse? Um discurso não chega. Um discurso é uma andorinha. Não faz a bom tempo. Eu creio que ele é sincero, genuíno e definitivo. A minha margem de ação é muito curta. E creio que ele vai prosseguir assim. António Barreto, muito obrigada, mais uma vez, Obrigado, por esta análise neste dia 23 de março, que fica na história de Portugal. Mais uma vez, foi um luxo tê-lo na edição da noite. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Boa noite.